Gente, eu trouxe uma palavra aqui hoje, né? O Senhor já tinha colocado no meu coração essa semana. E eu pude ver que existem muitas pessoas, né, nessa posição aqui, que essa mulher, lá em Lucas 13. Lucas 13, 10. Ensinava no sábado, numa das sinagogas, né, Jesus. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da sua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há de que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse: hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, ou não, e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Aleluia, até aqui. Irmãos, essa é uma história assim bem interessante, né? Porque conta a história dessa mulher. E a Bíblia diz que ela era uma filha de Abraão. Isso quer dizer que ela era uma cristã, né? Vamos dizer aí nos nossos dias, era uma pessoa que servia a Deus. Mas só que ela estava numa posição de enfermidade. E essa enfermidade era algo colocado por Satanás. E quando eu li essa palavra, eu começava a meditar na situação daquela mulher. Aquela mulher, eu fiquei conjecturando, né, que ela andava assim, nessa posição. Ela não podia olhar à frente. E toda pessoa que está nessa posição de olhar para baixo, o que ela vai ver no seu caminho? Ela vai ver pés feios, pés inchados, pés empoeirados. Ela só vai ver buraco. Ela não vai ver nada de bom. Ela pode até ver uns pés bonitos. Ela pode até admirar alguns pés bonitos, né? Ter admirado. Mas a maioria das vezes ela ia ver coisas ruins. Porque a posição que ela estava não dava a ela, né, a liberdade dela ver coisas boas, ver o rosto das pessoas, o sorriso das pessoas, né? Então, toda aquela situação para ela, né, fazia com que ela só via coisas tristes. E com isso, ela era o quê? Uma pessoa triste também, né, pela limitação que ela tinha. E ela não deixava de ir, né, servir ao Senhor. Mesmo com aquela, né, dificuldade dela, ela ia para a sinagoga, ouvia a palavra.
E diante de muitas pessoas que acredito que estavam ali, Jesus pôde avistar aquela mulher. Ela não pediu, para ser curada. Ela foi vista por Jesus. E ela também, de repente, ela não viu Jesus, ela não pôde ver Jesus. Mas ela ouviu a voz de Jesus quando Jesus chamou-a e disse para ela, mulher, vem aqui. E eu acredito que naquele momento, por ela não ter visto Jesus, que ele estava olhando para ela, muitos que estavam ao lado dela devem ter falado, olha, ele está te chamando, vamos, ele está te chamando. E ela foi, mediante a voz de Jesus, e ali, o Senhor falou com ela, mulher, estás livre. Olha que palavra gloriosa, estás livre. Aquela enfermidade colocava aquela mulher numa posição de escravidão ali, de estar ali naquela situação, de estar encurvada e não conseguir ver nada de bom na frente. Ela só enxergava coisas ruins ao redor dela. Ela não tinha expectativas, ela não tinha alegria, ela não tinha nada que pudesse fazer com que ela acreditasse que ia ficar curada. Mas o Senhor olhou para aquela mulher, e a libertou. E ali, o que é interessante a gente via, irmãos, que aquela enfermidade era uma enfermidade colocada por Satanás. E a gente vê que realmente Satanás ele coloca a enfermidade nas pessoas. Por isso que é muito importante nós termos discernimento espiritual, e sempre estarmos orando antes de ir ao médico. Depois da gente ter orado, aí a gente até pode ir no médico, porque o médico pode lá te dar uma injeção, ficar bom, um medicamento, mas antes disso, nós temos que estar orando, porque se for um espírito de Satanás, ele vai sair em nome de Jesus, para que você não fique prostrado, para que você não seja impedido de vir para a casa do Senhor. Quantas pessoas que às vezes deixam de vir para a igreja, porque eu estou com uma dor de cabeça, eu estou com não sei o quê, eu estou com uma dor na coluna, eu estou com dor na perna. Às vezes o Satanás colocou aquela enfermidade para te impedir de ir para a casa dele. Então o servo do Senhor Jesus tem que buscar o quê? Discernimento. Para saber se aquela enfermidade não é um Satanás te impedindo. E aquela mulher já estava naquela posição há 18 anos. 18 anos, irmãos, olhando para baixo. 18 anos olhando para os buracos do chão. Ela não podia ver a luz do sol. E uma coisa interessante, uma pessoa que ela está encurvada, ela não consegue olhar para frente, ela só consegue olhar para trás. E muitas pessoas, irmãos, hoje em dia, estão passando pela enfermidade da alma. Quantas pessoas que têm estado como essa mulher, era uma filha de Abraão, era uma serva de Deus, vinha para a igreja, vinha para a casa do Senhor, ouvia a palavra, conhecia a palavra, mas ela estava enferma, estava encurvada, ela não conseguia olhar para frente, irmãos, ela só conseguia olhar para trás ou para baixo. Irmãos, quantas pessoas na casa do Senhor que está com uma enfermidade dessa,
que só olha para trás, só lembra do que passou. Ah, porque fizeram isso. Ah, porque o pastor me magoou. Ah, porque a irmã fez isso. Ah, porque eu cantava e me tiraram do grupo. Uma enfermidade da mente, das emoções. Tem pessoas que estão sendo feridas por Satanás. Satanás tem colocado essa enfermidade na alma da pessoa, para que a pessoa não olhe para frente, não caminhe. E quantas pessoas já estão assim há anos, como essa mulher, 18 anos. Tem muitos filhos de Abraão que estão aí, enfermos, perdidos há 18, 20, 30 anos, longe da casa do Senhor, longe da presença do Senhor, porque estão encurvados, irmãos. Só vivem encurvados, olhando para trás, olhando para baixo, não olha para frente. Não consegue enxergar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus é o alvo, que Jesus é o nosso Salvador. Tem pessoas que estão querendo olhar para o outro, olhar para o pastor, olhar para o irmão, olhar para a igreja. Irmãos, independente do lugar onde você esteja, aleluia, eu estou sentindo a presença do Senhor aqui neste lugar. Independente do rótulo que você tenha de igreja, você tem que estar servindo ao Senhor ali onde você está. Você olhar para Cristo, que é o nosso alvo. É Ele que vai nos levar a Cristo. Não é o homem, irmão. É Jesus. Esse que, nós estamos nesse momento de ressurreição, que foi a caminhada. Vamos dizer que hoje é quarta-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, daqui a 3 dias, naquele tempo lá de Jesus, foi o tempo que ele estava ali, sofrendo todas as crueldades, pelo quê? Pelos os religiosos, aqueles que diziam que conheciam a palavra, que viviam o mandamento, esses que foram os que levaram Jesus ali para aquela cruz, porque não acreditavam que ele era o Messias, o Filho de Deus. Eles esperavam um rei, eles esperavam um homem de força e glória, e veio o quê? Um filho de um carpinteiro, vamos dizer, um homem comum, um homem que andava descalço, um homem que não tinha paradeiro. Ele vivia nessa terra para mostrar o caminho, a verdade e a vida. E até hoje, irmãos, o exemplo dele, aquilo que ele veio aqui na terra fazer, continua sendo mostrado. E muitos ainda crucificam, querem crucificar o nosso Jesus. Muitos ainda querem viver longe dessa verdade, não querem seguir essa verdade. Semana passada eu tive em Unamar. É bem interessante que, graças a Deus, está voltando isso na nossa vida. Toda vez que a gente vai ali, a gente tem uma experiência, Às vezes, umas pessoas que a gente tem oportunidade de falar de Jesus, a gente abre a nossa casa para orar. E tem uma família ali em Unamar que a gente conheceu. A gente até trouxe a filha dele aqui uma vez para louvar. Não sei se os irmãos lembram, Então, a gente já estava há algum tempo sem se ver. Aí a gente marcou lá um café, se unimos e oramos, louvamos lá com a menininha, que já está até gravando o CD já. Qualquer hora eu vou trazer ela aqui para estar visitando a nossa igreja. E ali a gente compartilhando um pouco a palavra. E a esposa do Emanuel, ela falou que já estava 1 ano e meio sem ir para a igreja.
as filhas iam e o marido ia e ela não ia. E eu fiquei pensando, mas por que você não quer ir? Porque uma irmã me feriu. Uma irmã disse umas palavras, né? Ela estava enlutada, olha só, a falta de vigilância, né, de algumas pessoas. Ela estava enlutada, que a mãe tinha falecido, e foi uma irmã e falou para ela que a mãe dela morreu porque ela não estava trabalhando na casa do Senhor, porque ela era rebelde e não estava trabalhando na casa do Senhor. E aquilo veio, né, como uma enfermidade aqui para deixar ela o quê? Encurvada. E é assim que ela está. Ela está ainda encurvada. Eu ainda tentei falar com ela. Olha, o Driele, o nome dela. Não se deixa se levar por essa palavra. Essa palavra não foi de Deus. Porque Deus, ele não vai matar ninguém porque você não está fazendo. Deus não é vingativo. Essa palavra não foi uma palavra de Deus. Essa palavra foi uma palavra de Satanás para te parar. Você tem um ministério, sua família tem um ministério, sua filha é uma bênção, o seu marido é um evangelista na casa do Senhor. E como é que você não vai caminhar com ele? Mas eu não estou sentindo no meu coração. Estava, irmão, encurvada. E assim como essa irmã, nós oramos por ela, né? E eu creio que Deus vai levantar ela em nome de Jesus. Mas assim como essa irmã, existe muitos na casa do Senhor, irmãos, que às vezes até senta aqui, até senta, vem na igreja, vem por vir, mas estão encurvadas, não crescem, não buscam, não oram, estão mortas, porque não buscaram a cura. Eu estava conversando com a irmã que recentemente veio para o nosso meio. Ela disse que cantava no conjunto de irmãs, ela louvava, mas algo aconteceu com essa irmã que parou, ela ficou aí alguns tempo aí encurvada também, mas hoje ela ouviu a voz do Senhor. Ela estava sentada aqui, o Senhor chamou, filha, levanta-se. E ela ouviu a voz do Senhor. Alguns irmãos sabem de quem eu estou falando. Ela ouviu a voz do Senhor e ela se levantou para ser curada, irmãos. Para ser curada. Agora tem muitos que não querem se levantar para ser curada. Tem muitos que preferem ficar olhando para trás e olhar o pé, olhar os buracos, olhar a poeira do pé dos outros. Quantos defeitos a gente vê, né? Se a gente for olhar, se algum irmão for conviver comigo, vai ver que eu tenho muitos defeitos. E se eu for também conviver com os irmãos, eu vou ver também muitos defeitos nos irmãos, porque nós temos defeitos, nós somos pecadores, irmão. Se não fosse a graça do Senhor Jesus sobre a nossa vida, né, o que seríamos de nós? O que seria de nós se não fosse a graça do Senhor? E é essa graça que nos renova a cada dia, é essa graça que nos faz ficar de pé na presença do Senhor. Nós erramos hoje, mas amanhã eu quero estar de pé, irmãos. Eu quero reconhecer os meus erros, eu quero pedir perdão ao Senhor. Se eu tiver que me reconciliar com alguém, eu vou pedir perdão. Se eu agredir alguém com palavras, com atitude, o Espírito Santo, ele vai tocar em você, ele vai tocar, e você vai até essa pessoa, você pede perdão. Há algo tão maravilhoso quando o Espírito Santo nos cura, irmãos. Há algo tão maravilhoso na nossa vida, porque o Espírito Santo, ele te incomoda.
Eu não sei se os irmãos já passaram por essa situação. Quando a gente erra, quando a gente faz alguma coisa errada, o Espírito Santo te incomoda. Se você tem que pedir perdão para alguém, o Senhor sempre coloca a pessoa na tua frente. Antes de eu vir para cá, teve um tempo que eu não ia muito assim, não era muito me agradável a presença do pastor Marcos Paulo. Por um momento, eu fiquei triste com ele, uma época. E ele era a pessoa que vinha trazer a ceia. Estou falando isso para a glória. Hoje eu amo esse irmão, gente. Eu sou ovelha dele. Aleluia. Hoje eu amo. Mas teve uma época que eu fiquei muito triste com ele. Mas ele era a pessoa que vinha trazer a ceia. Aí, quando eu olhei assim, eu falei assim, tomara que ele vá lá para aquele canto de lá. Ele não vem trazer a ceia para cá, não. Gente, eu fechei o olho. Quando eu abri, ele estava com a ceia assim na minha frente. Aí eu olhei assim para ele, eu peguei ali o pão, o vinho, não sei o que foi, peguei. Aí, na hora, o Espírito falou comigo. Você precisa pedir perdão a ele. Não é perdão porque ele te ofendeu, não. É perdão porque você se ofendeu com ele e não está amando ele. Aí eu peguei. Aí ele veio de novo trazer ele trouxe o pão, depois ele veio trazer o vinho, de novo. Olha, quando o Espírito Santo falou comigo, nem sei se ele lembra disso, acho que ele não deve lembrar, não. Eu agarrei na mão dele na hora. Agarrei na mão dele e falei assim, você me perdoa, tá? Qualquer coisa que eu falei, que eu fiz com você, eu quero te pedir perdão agora, em nome de Jesus. Ele com a ceia na mão ali, tá bom, irmã, tá bom. Na hora eu fui curada, irmãos. Aleluia, eu fui curada na hora, não passou 1 ano, 2 anos, 1 mês, não. Foi coisas assim de muito pouco tempo, Passou muito pouco tempo, eu fui curada e comecei a amar esse irmão, a ponto de estar aqui andando com ele e hoje de ser ovelha dele, e faço isso com muito amor, com muito carinho. Às vezes eu vejo ele fazendo algumas coisas que não me agradam, mas eu amo esse irmão. Eu aprendi a amar ele com os defeitos dele, mas eu aprendi a amar ele. E eu quero fazer isso até que Jesus venha, para que eu não seja enferma. Irmão, eu sou muito sincera, Às vezes, quando eu estou aqui, eu falo as coisas que eu sinto. Mas eu sou muito eu, Vocês estão vendo muito eu aqui. O que eu sinto, eu transpareço. Eu não sou daquelas pessoas que eu finjo ser o que eu não sou. Eu sou o que vocês veem. E eu gosto de ser aberta para que o Espírito Santo de Deus, ele venha mover na nossa vida, na minha vida, E é isso que Deus quer de nós. E eu fiz tantas anotações aqui, irmãos, e Deus foi falando de uma forma tão diferente, Mas eu creio que os irmãos entenderam, o que o Senhor quer falar conosco aqui nessa noite. Porque eu tenho certeza que foi assim uma palavra, algo de Deus, Algo de Deus para a vida de alguém aqui, alguém que esteja ouvindo, aí pelos canais do YouTube, das redes sociais, que você possa meditar nessa palavra, irmãos. Não fique curvado, não deixe que essa enfermidade te deixe olhando para trás. Se levante, receba a cura do Senhor. Receba a cura do Senhor nessa noite.
Porque o inimigo, ele quer isso. Ele quer nos manter olhando para as pessoas, para o mundo. Ele quer que a gente mude o nosso olhar. Tira o nosso olhar do céu e começa a olhar para o mundo. E muitas vezes, irmãos, nós acabamos sendo um produto do meio. Sabe o que é um produto do meio? Se você está no meio de alguém que faz fofoca, você acaba sendo o quê? Fofoqueiro. Mas que todo ser humano é assim. Se você anda com uma pessoa que tem um cacuete, já viu? Tem pessoas que têm um cacuete, às vezes fica assim, às vezes... Chega uma hora que você acaba ficando um pouco igual a pessoa. Você começa a fazer assim. Isso já aconteceu comigo. De eu estar com uma pessoa e pegar a mania de falar, de gesticular, acaba pegando essa mania. Mas que nós possamos ser, para a glória de Deus, um testemunho vivo da palavra, da glória de Deus, que o Senhor possa, que você possa ser um instrumento de Deus aqui na terra para mostrar as maravilhas do Senhor, na sua vida, a começar pela sua vida. Porque a pessoa olhando para a sua vida, vê que você é uma bênção, vai querer vir para a tua igreja. Não, eu quero ir lá na tua igreja, porque eu vejo que você é uma pessoa abençoada. E assim como estão vendo na vida do Gabriel ali, que sempre traz aí pessoas, porque estão vendo na vida dele o testemunho do Senhor Jesus, e que assim possa continuar sendo, meu irmão. E na vida de cada um de nós aqui, que você possa ter vida, em Cristo Jesus.